vocês viram, hoje é o dia número 1 de outra alteração e outra dinâmica no grupo. A gente sempre começa as palestras com 2 PPS. Agora, por orientação do mestre Pablo, terá que ter de fundo sempre um nome. E a gente começou com Ninguém Te Amo, depois a música de fundo do PPS Despedida é Linda, e agora de você. Não pode ir. Então, da agora em diante, a música fará parte obrigatória do nosso Não, eu posso ir passando. Queria chamar alguém ligado à música, que é a arpista da Orquestra Se Sinfônica, precisar de alguma coisa, dá um tiro. Silvia Braga. Ela não gosta. Está na biblioteca. Muito bem, Silvia. O seguinte é esse. Primeiro me dá a mão, que eu sou carente. E fica o casalzinho até bonitinho. Se seu marido soubesse disso, mas o marido dela não sabe. É o seguinte. Eu queria, antes de mais nada, que um colega nosso, em nome do grupo, oferecesse uma lembrança para o palestrante, que é o Jurandir Barbosa Filho, Jubafil. O e-mail dele é jubafil@. Eu acho que vai casar, no bom sentido, com o seu gosto. Ih, que lindo! Mandala. Eu gosto de mandala. Olha aqui. A arte, em qualquer das suas manifestações, da música, da poesia, a gente declama poesia, da onde for, da escultura, tem a Oxana aí, tem muitas artistas aqui, quer ver a Maia, daí, muita gente. A cidade de Lacerda, olha só, você é escultora, né? Pintora, olha aí. Nós estamos bem servidos, né? Ela tem algo, além do conteúdo e do continente, algo transcendental que toca aqui no coração da gente e que faz a gente transmutar. Quando o mestre Papo disse, olha, bota a música, não diz bota. Eu sugiro que você coloque a música como fundo do início para... Porque aqui, eu usaria que você está vindo a primeira vez, é uma palestra, mas é mais um encontro fraterno, amoroso, acolhedor e outras coisas, né? A intenção é essa, mandar mensagem, sem cooptar absolutamente ninguém para nada, para refletir, para que a gente reflita. Então, nós temos a Silvia, que trabalha muito tempo nessa que se chama multidimensão, né? Ela está em outra. Ela não é musicista só. Ela é espiritualista. Então, nada melhor que o tema de hoje, poder oculto da música e a transformação do homem pela energia da música. E é isso que a gente começou a fazer hoje, que ela vai dar continuidade, e parabéns para ela. Alô. Já desligaram o celular? Esse aqui, ó. Aqui eles estão dentro da bolsa. Muito bem. Alô. Amigos, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, dividindo, compartilhando esse conhecimento. Na verdade, essa pesquisa, ela começou meio que por acaso, há 2 anos atrás. Naquela época eu não tinha nenhum embasamento de física quântica, jamais me imaginaria isso como isso hoje em dia. E eu montei a palestra mais com base
realmente nos conhecimentos dos povos antigos, pesquisando alguma coisa ali, o material é muito escasso, a gente tem que ir garimpando em diferentes fontes, né, e conectando o que a gente já sabe para poder chegar nessa conclusão. E agora, depois de nós darmos início a esse nosso grupo de estudos da mecânica quântica, que nós estamos fazendo aqui toda primeira e segunda-feira do mês, todos estão convidados a participar, né? Aí eu comecei a ver realmente a imensa semelhança de uma coisa com a outra. E aí o Sérgio sugeriu que eu fizesse a palestra da música. Eu pensei, a palestra já está pronta, tudo bem, mas não, ela não estava pronta. Era apenas um rabisco inicial do que seria de fato, do que ela está se transformando, porque na verdade esse trabalho não está finalizado. É um passo a mais, né, que eu consegui chegar aqui, que eu vou dizer para vocês, mas esse trabalho, nossa, ele é absurdamente extenso e eu até escrevi alguma coisa aqui para poder tentar me ater aos tópicos, porque se deixar essa palestra vai longe. Bom. Celular ligado. Conseguiu desligar? Quem está com o celular ligado? Deu para desligar? Legal. Então, nós vamos falar hoje sobre o poder oculto da música e vamos trabalhar exatamente não a música como uma forma de arte abstrata, mas sim a música como uma fonte de energia e poder, né? Literalmente como energia mesmo. Assim, o enfoque que nós vamos dar para a música vai ser de utilizarmos essa energia da música como um material totalmente quântico e tentar fazer essa conexão do que pensavam os povos antigos, né, com essa nossa ciência que hoje está, da mecânica quântica, da física, das infinitas possibilidades. Veja, sim, a transformação do homem pela energia da música. Veja profundamente e verás musicalmente, pois o coração da natureza é música em toda parte. Basta-nos saber alcançá-lo. As origens daquilo que um dia a gente viria a conhecer como música, ela transcende o próprio conceito de espaço, de tempo, inclusive o próprio início das civilizações, né? Todas as culturas, elas desenvolveram alguma forma de tradição religiosa e muitas lendas em relação à origem da música. Tinha lá o deus Apolo, né, que era o deus Sol, que era o deus da música e da cura. Tinha aquele outro, o rei Davi, que com a sua harpa, né, ele acalmava o rei Saul, curava a depressão do rei Saul. Tinha o Orfeu, que através da música ele ressuscitou a sua amada Eurídice, né? Agora, essas lendas, diferentes povos, diferentes lendas, mas todas elas com uma origem em comum. Todas elas falam que a música, ela possui uma origem divina. Em nenhuma delas a gente lê que a música foi inventada pelo ser humano. O musicólogo Lawrence Picken, ele afirma o seguinte: nos conceitos chineses antigos, a crença no poder da música para sustentar ou destruir a harmonia musical universal era apenas uma extensão da crença no poder mágico dos sons. Como manifestação de um estado da alma, um único som tinha o poder de influenciar outras almas para o bem ou para o mal. No século IX, os discípulos sufis dividiam as pessoas influenciadas pela música em duas classes: as que ouviam o seu som material e as que apreendiam o seu significado espiritual. Na filosofia indiana, nós vemos o seguinte, que tudo está em movimento, toda a matéria está se movendo, mudando suas formas e manifestando a energia que há nela. Sóis e mundos correm através do espaço, suas partículas constantemente mudando e movendo-se. No próximo slide, o antigo filósofo grego Heráclito, ele afirma que tudo está em fluxo. Ora, se nós pensarmos nessas últimas duas afirmações da filosofia indiana e do Heráclito, isso é mecânica quântica pura, né? Porque, na verdade, o que nós pensamos que é uma substância material aparentemente sólida, não tem nada de sólido, né? Se nós formos penetrando cada vez mais para dentro da matéria, chegarmos às moléculas, chegarmos nos átomos, os próprios átomos, eles já são vibrações, eles estão vibrando o tempo todo, né? Os elétrons, eles sequer são uma partícula, eles são uma possibilidade de partícula, porque, me corrija se eu estiver errado, Dora, porque eles estão
porque eles existem. É como assim, se eles existissem em todos os lugares, em todos os universos ao mesmo tempo. E no momento em que o observador, ele intercepta aquela onda, ele colapsa aquela onda, aí sim ele existe como partícula. Mas no momento que a gente deixa de observar, ele volta a ser energia novamente. Então, Lama Govinda, já mais atualmente, ele leva em consideração que todo o universo fato está de fato em movimento contínuo. Ele fala o seguinte: que todas as coisas e todos os seres produzem sons de acordo com a sua própria natureza e com o estado particular em que se encontram. Isso porque são agregados de átomos que dançam e por esse movimento produzem sons. Quando muda o ritmo da dança, o som que ela produz também muda. Cada átomo canta perpetuamente suas canções e o som, a cada momento, produz formas sonoras, densas e sutis. Assim como existem sons criativos, há sons destrutivos. E aquele que for capaz de produzir ambos tem o poder de criar e de destruir. No livro esotérico hebraico sobre as esferas celestiais, olha o que a gente encontra. Escrito: a cada vez que uma alma desce ao oceano do reino manifesto, gera uma vibração que é comunicada a todo o oceano cósmico, que significa todos os reinos criados, terrenos e celestiais, físicos e suprafísicos. Cada uma dessas vibrações faz ressoar uma legião de tons consoantes por todo o universo, e suas interferências inimagináveis produzem globalmente a sinfonia das esferas a que Pitágoras se referia. Cada criatura é a cristalização de uma parte dessa sinfonia de vibrações. Somos, portanto, como um som petrificado em matéria sólida e que continua ressoando indefinidamente nessa matéria. Olha, se isso também não é física quântica, isso também não revela exatamente a nossa realidade. Nós, aparentemente, estamos petrificados nessa matéria sólida, mas ao mesmo tempo que nós estamos aqui manifestados como matéria, como massa, nós também estamos vibrando como onda. Apenas nós não temos essa percepção, ainda não desenvolvemos essa percepção de nos vermos e de vermos todas as coisas ao nosso redor como onda. Mas nós existimos como onda e como partícula ao mesmo tempo. Bom, a música, ela é feita basicamente de sons. Lógico que tem ritmo, tem harmonia, tem melodia, tem silêncios, pausas, etc. Mas basicamente ela é feita de sons. E o som é a substância primordial que permeia todos os universos e multiversos, em todas as dimensões. E foi a partir dessa onda primordial, desse som criador, que todo o universo foi gerado. Na verdade, é como se fosse assim: o universo, ele é infinito, tá? Não tem, quando a gente chega no que pensa ser o final do universo, não, tem mais. Chegou, mas lá na ponta tem mais e mais e mais. O universo não tem fim. Então, não existe, quando a gente fala que Deus criou, que gerou o Big Bang, na verdade, esse Big Bang não é uma explosão, é uma emanação, mas é uma emanação para dentro de si, não é uma emanação para fora, porque não existe fora. Tudo que existe no universo é para dentro do próprio universo. Tá? Então, o exemplo aqui que eu pensei, vocês sabem esses elefantinhos indianos que eles são esculpidos, um elefantinho dentro do outro elefantinho, dentro do outro elefantinho, por aí vai? Assim é o nosso universo, da forma como ele foi criado. Existiu uma onda primordial e essa onda, ela foi descendo, foi diminuindo a amplitude dela de vibração, foi modulando e diminuiu, até chegar num estágio em que ela conseguiu formar a matéria, formar os partículas. A teoria da relatividade do Einstein afirma categoricamente, está mais do que provado, que matéria e energia são duas forças que estão totalmente correlacionadas, né? A energia, ela é matéria com a força da sua coesão molecular dissociada. Os átomos estão dissociados, virou energia. A matéria já é ao contrário, é a energia altamente condensada, mas lembrando que ela pode ser muito bem destacada do seu núcleo. Isso mostra a bomba atômica. Lembrando que naquela bolinha lá de 2 ou 3 quilos de urânio, quando houve a explosão do núcleo do átomo, da bomba,
Aquela bomba ela tinha um potencial de eficiência de apenas 14%. O resto não funcionou. Vocês imaginem se ela tivesse usado todo o seu poder de destruição. Nesse contexto, então, é sempre bom... Oi? Eu estou falando da Hiroshima. Nagasaki, não sei qual. Nesse contexto, eu sempre lembro dessa frase que foi dita por Werner Heisenberg, que é um dos pais da mecânica quântica. Ele falou isso em 1968. Ele diz assim: o universo não é feito por coisas, mas por redes de energia vibracional emergindo de algo ainda mais profundo e sutil. E o que seria esse algo mais profundo e sutil de onde tudo emerge? Os físicos da atualidade, os cientistas, eles batizaram esse algo como sendo uma energia de fundo. Eles batizaram como sendo vácuo quântico. Sendo que esse termo vácuo, no meu entender, é um termo inadequado, porque ele sugere um vazio, um nada, e na verdade não é isso que acontece. Ali é o berço de tudo, é um pleno de energia, é como se fosse assim, um vasto oceano cósmico, infinito, onde todas as coisas estão borbulhando ali dentro. Eu pensei assim tipo um útero cósmico infinito, de onde emergem todas as possibilidades, as infinitas possibilidades da criação. De todo modo, esse vácuo quântico, ele é desconhecido da maioria das pessoas. Ninguém sabe nem que existe o átomo, que dirá vácuo quântico, né? A maioria das pessoas não sabe. Então, mas acontece que era uma figurinha muito conhecida dos ocultistas e mais principalmente dos cabalistas. Porque quando a gente pega aqui o gráfico da árvore da vida, lá em cima, aquela parte toda branca ali é chamada de Ain. Ain quer dizer exatamente isso, o nada, o vazio. Quando nós caminhamos ali, para aquela ponta de lá, ali é a matéria, ali é a energia escura do universo, é a Ain Sof. Ain fecunda Ain Sof e dá origem à matéria negra no universo, que é Ain Sof Aur. Não por acaso, em todas as religiões, nós encontramos as virgens negras. Elas são exatamente um simbolismo exatamente dessa parte da criação da matéria. E um outro detalhe é o seguinte, que às vezes o pessoal fala de energia escura do universo, matéria negra, parece que isso aí está a zilhões de quilômetros, de milhares de quilômetros de anos-luz daqui, lá em Andrômeda, não sei aonde. Não é não. Essa energia escura, essa matéria negra está aqui agora, nesse momento, nesse espaço, faz parte de nós, inclusive, faz parte daqui dessa sala, de todos os lugares do universo. Ela está em todos os lugares do universo. Apenas ela ainda não pode ser medida. Só isso. Mas que ela existe, que ela está aqui, ela está. O Tao Te Ching é um livro de sabedoria. Ele foi escrito há 350 anos antes de Cristo. Ele diz o seguinte: o Tao é um vazio em turbilhão, sempre em ação e inexaurível. É um abismo insondável, origem de todas as coisas que unifica o mundo. Isso é a própria descrição do vácuo quântico. Né? Em todas as tradições, as culturas espirituais dos povos antigos, desde as mais antigas eras até o dia de hoje, sempre existe essa busca pela experiência transcendental, né? Pela experiência luminosa, como diria o Jung. Todos nós, de fato, ansiamos por essa experiência que, de alguma forma, tente romper essas nossas couraças egóicas, né? As nossas máscaras emocionais, e nos conecte com essa fonte superior de energia, que, inclusive, se encontra um pedacinho dela dentro de nós também. O circuito sagrado da vida, ele é formado de vibrações e ressonâncias. E os sons da vida estão profundamente enraizados no tom primordial, e desde se originam todas as formas animadas e inanimadas. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Assim nos falou São João no primeiro capítulo do seu Evangelho. Nos Vedas nós lemos o seguinte: no princípio havia Brahma, com quem havia o Verbo. Deus era uno com seu Verbo, e o Verbo divino soou: haja luz, e a luz se fez. Então, som e luz são exatamente nessa ordem os primeiros fenômenos da metáfora da criação divina. E partindo dessa premissa, nós podemos perfeitamente afirmar que o nosso universo é uma sinfonia constituída de sons e de cores.
E mais, se a gente pensar que um átomo ele vibra numa velocidade alucinante de 500 trilhões de vezes por segundo, tá? E nessa velocidade absurda ele gera som e luz, então nós também podemos dizer que nós temos, uma vez que nós somos constituídos de átomos, tudo que está aqui nesse mundo é constituído de átomos, então nós somos também, possuímos também um corpo sonoro e um corpo de luz. Todos somos filhos e filhas do Verbo Divino, filhos e filhas das frequências vibracionais da voz de Deus. Falar é um parto sonoro, que permite a manifestação do pensamento e do sentimento pela emissão de sons organizados, modulados e movidos pela vontade, direcionados pela intenção. Isso é bem óbvio, né? Tudo que a gente fala, o que a gente canta, o que a gente emite, o que a gente pensa e verbaliza, a gente está gerando uma energia, está envolvida no sentimento e a gente está direcionando aquela energia para alguém. Da mesma forma, a energia sonora que a gente recebe. Só que, via de regra, a gente não presta a menor atenção nisso. A gente passa ao largo disso, a gente passa ao largo de todas as vibrações que estão cercando a gente no nosso dia a dia. Por exemplo, se a gente se sai de um lugar super calmo, tranquilo, fez lá um relaxamento, tá, só que aí você tem que sair dali e vir encarar o centro da cidade, Avenida Rio Branco, 6 horas da tarde, com aquele trânsito alucinado, o apito do guarda tocando, gente brigando, enfim. Olha a diferença de egrégora que uma situação causa e a outra, né? A gente pode até nem prestar atenção nisso, consciente, mas o nosso cérebro está absorvendo isso, os nossos corpos energéticos estão absorvendo e isso vai se refletir sim, de alguma forma no nosso corpo físico, no mental e no emocional. Ou vai ficar com dor de cabeça, aquela sensação de cansaço, dor nas costas, irritação. Ou pode acontecer ao contrário, quando se a gente estiver envolvido numa egrégora harmônica, exatamente a gente vai tender a vibrar naquela egrégora, né? E a coisa que a gente precisa prestar atenção é que essa qualificação da energia é cada um de nós que faz. Tá? Nós podemos qualificar essa energia para o bem ou para o mal. Então, baseados nisso, a gente pode concluir que a música como manifestação de energia é uma força que interage concretamente com o mundo físico. Isso aí não há o que discutir. Isso, a música. Não, aquele um. Esse. A música, o som, é energia em potencial. Energia neutra que, como qualquer outra, pode ser polarizada para o bem ou para o mal. Como eu falei, hoje em dia, ninguém dá a menor bola para isso, né? O pessoal acha que música é só para botar lá no aparelhinho, bota o fone no ouvido e fica com os sentidos obliterados, só pensando naquilo, no joguinho, não presta atenção em mais nada. Não sabe a tremenda lavagem cerebral que está sofrendo. Acontece que antigamente não era assim. China, Egito, Índia, Grécia, nenhum desses povos tratava a música com essa pouca importância. Muito pelo contrário, Confúcio, ele relata que a música, os músicos eram tratados a pão de ló, porque na verdade deles dependia todo o sucesso do que fosse obtido no reino. Assim, o sucesso em termos de colheita, das plantações, de manter a harmonia dos povos, de manter inclusive as pessoas, né, a população, sob um certo controle. Ele relata que aquelas flautinhas de bambu, elas eram cortadas assim milimetricamente, os furinhos, porque elas tinham que soar todas num estado harmônico total. E ele pessoalmente verificava os músicos. Então era assim, era uma coisa tipo coisa de proteção do Estado mesmo. Era tido em altíssima conta os músicos e quem fabricava os instrumentos musicais. Então eles afirmavam o seguinte, que a música é uma força tangível que deveria ser aplicada com a finalidade de criar mudanças para melhor ou para pior no caráter do indivíduo e, consequentemente, na sociedade como um todo, pois sabiam que o som tanto poderia ser construtor como destruidor, curativo ou gerador das mais diversas doenças e desarmonias físicas, mentais e espirituais. O som é um elemento formador de realidades. É também uma possibilidade alquímica, no sentido de que pode transformar uma realidade em outra. Quase ninguém acredita nisso, mas é verdade. Na prática, isso quer dizer que podemos alterar,
organizar, limpar, purificar, harmonizar, elevar vibrações. Enfim, a gente pode fazer isso tudo e pode fazer tudo isso ao contrário também. Pelo poder do som, a gente pode causar um tremendo impacto sonoro negativo, pode desestabilizar emocionalmente uma pessoa, a música pode levar até mesmo ao suicídio. Isso é fato. Então, o que acontece é que para a grande maioria das pessoas, né, a gente pensar que o nosso planeta são 7 bilhões e alguns milhões de pessoas habitando o nosso planeta, a grande maioria delas, como eu falei, sequer sabe que átomo existe. Não tem como avaliar a importância da frequência sonora, do que eles estão ouvindo, o impacto que isso causa nos seus próprios corpos, os físicos e os sutis. Né? Então, é coisa da gente se perguntar, será que é de verdade mesmo que a música tem esse poder de influenciar as pessoas a esse ponto, de influenciar uma sociedade inteira, baseada nos seus padrões de ritmo, de harmonia, de melodia, e inclusive das letras que são agregadas a ela, né, as mensagens subliminares que vão enfiando lá no meio da música, sem que a gente tenha conhecimento. Então, isso aí é uma coisa para a gente pensar. Mas eu penso dessa forma, que para a gente ter essa resposta, basta a gente ver o tipo de música, de submúsica, eu diria, se é que você pode chamar isso de música, que é feito hoje em dia, né, a grande maioria das pessoas, o que a grande maioria desses 7 bilhões ouve, e que tipo de sociedade, de cultura a gente tem agregado ao redor dessa música. Então, assim, não precisa ir muito longe, gastar muito neurônio para saber que isso aqui é de verdade. A canção do átomo. Como todo o universo está em movimento, o Lama Govinda ele conclui o seguinte, que todas as coisas e todos os seres produzem sons de acordo com a sua própria natureza e com o estado particular em que se encontram. Isso porque são agregados de átomos que dançam e por esse movimento produzem sons. Quando muda o ritmo da dança, o som que ela produz também muda. Cada átomo canta perpetuamente suas canções e o som, a cada momento, produz formas sonoras densas e sutis. Assim como existem sons criativos aos sons destrutivos, e aqueles que for capaz de produzir ambos têm o poder de criar ou destruir. Bem, eu não poderia falar de música sem falar dessa vibração, que é uma vibração suprafísica, é uma vibração universal, que é a essência e a causa de toda a matéria, de todo som. É o mantra Om. Nesse mantra Om, é uma vibração, já falei de altíssima frequência, né, que não somente modela, mas constitui toda a substância material. Reparem que na mandala do Om nós encontramos os 5 elementos que constituem todos os nossos corpos, os densos e os sutis. A água, fogo, nosso corpo ígneo, a terra, o ar e o éter. Tá? São os cinco elementos que compõem os nossos 5 corpos. Só que o som, esse som A1, ele na verdade ele é um som que não tem som. Porque, eu vou falar disso mais adiante, o A1 ele está contido nos sons harmônicos das notas. Ele não... Porque eu vou chegar lá nos sons harmônicos, mas o A1 ele está contido nos harmônicos. É por isso que os sinos, os gongos das igrejas, quando eles vibram, eles ressoam, e fica aquele som ressoando indefinidamente. O que mantém aquela vibração são exatamente os sons harmônicos. Então, por exemplo, como um exercício para a gente mantrar o som A1, na verdade a gente deve inspirar, né, o ar, e mantrar o A1 para dentro de nós, usando aqui o palato, né, como uma caixa acústica, e tentando jogar essa vibração aqui para o frontal, né, para o coronário, para poder realmente entrar em conexão. Tem um outro exercício meditativo, que é muito legal, mantra o som, o A1, e aí faz ao contrário, começa vibrando ele aqui no coronário e aos pouquinhos vai descendo com a vibração, imaginando como se fosse um scanner, sabe? Então você vai vibrando o som e vai fazendo com que ele desça por todo o corpo e limpa todas as emoções, limpa todas as vibrações deletérias. É muito bom. O tom fundamental da mônada é o nosso nome oculto recebido no momento da criação. É o nosso verdadeiro nome. Bom, o som Om, ele está realmente embutido nesse tom fundamental, né, que cada um de nós recebeu no momento da sua criação, quando fomos
emanados do Criador, quando fomos emanados do vácuo quântico, como mônadas divinas ou como um quantum de energia. Tá? Através das nossas sucessivas encarnações pelos diferentes mundos, pelos diferentes universos, agora nós estamos na 4ª ronda desse atual universo, né? Nós já passamos pelos reinos mineral, vegetal, animal, agora estamos no hominal. Então, algum dia, daqui a alguns bilhares de anos, quando nesse movimento da respiração de Brahma, né, são os Manvantaras e os Pralayas. Manvantara é quando ele joga, quando ele emana, e Pralaya é quando ele recolhe. Então, quando o Criador recolher todas as experiências que foram angariadas por nós, por todos os seres vivos, em todo esse universo, ele recolhe, e todos os nossos tons, todos os nossos tons vão ser agregados à nota tônica principal do Criador. Helena Blavatsky, ela em seu livro A Doutrina Secreta, escreveu o seguinte: em ocultismo, os átomos são chamados de vibrações. Um dos dogmas básicos das escolas místicas, das principais religiões orientais e dos filósofos da antiga Grécia era que o universo é uma teia interligada de energia vibrante. Aquilo que aos nossos olhos parecia sólido, na verdade, consiste de agrupamentos de diminutas partículas em movimento constante. Eles acreditavam, portanto, estavam corretos, que o mundo material é puramente energia. Atualmente, a mecânica quântica só confirma isso, né? Que tudo é energia, o que a gente está falando aqui desde o início, até porque, vamos lembrar novamente, eu vou enfatizar isso muito aqui hoje, só existe uma única onda. Todo o resto que vem a seguir é consequência, é diferença de frequência dessa onda, mas só existe ela, não existe mais nenhuma outra realidade. Então, aí a gente pensa, bom, tudo nesse universo aqui é feito de átomos. O ar que a gente respira, nós somos feitos, tudo é feito de átomos. E os átomos, eles na verdade, não é que eles tenham consciência, na verdade, eles são consciência. São, inclusive, dentro do nosso corpo, nós possuímos energias atômicas que interagem diretamente com as nossas energias do corpo físico e, em muitos momentos, elas nos conduzem. Temos átomos ressonadores, temos átomos selecionadores, temos átomos destruidores que vivem nessa região do chakra básico. Então, assim, os átomos, eles possuem consciência, e isso também está provado pela mecânica quântica, naquela experiência lá do elétron, quando a gente joga o elétron pela primeira fenda, ele sai como partícula e ele chega como partícula. Se nós abrirmos uma segunda fenda nessa experiência, o átomo sai como partícula, mas ele atravessa as duas fendas ao mesmo tempo como onda, e ele chega lá na parede lá atrás com as várias faixas de interferência, de interferência construtiva, que são as faixas de onda, mostrando que ele passou como onda. E mais, se depois que ele passou, o experimentador falou, não, ele pensa, é intuitivo, ele fala, não quero mais que seja como onda, eu quero que volte como partícula, o elétron volta no tempo. Ele volta, isso chama experiência de efeito retardado. Não é que ele apague aquela experiência e faça tudo de novo, não. É como se aquela experiência não tivesse existido. Ele volta no tempo e faz de novo. Ele atende ao desejo do observador, ele tem consciência. Esses dois cientistas, o Douglas Voigt, o Douglas Voigt e o Gary Sultan, eles falam o seguinte, que todos os elementos físicos se manifestam dentro do plano físico da existência por meio da interação das formas de ondas cíclicas. Formas de ondas que não se limitam ao plano físico, mas que se estendem através do físico, interagindo em níveis e dimensões mais elevados. Isso aqui também é mecânica quântica, porque, na verdade, ao mesmo tempo que o nosso elétron está aqui, no momento seguinte ele já deu um salto quântico, já passou lá para a dimensão que a gente não sabe nem qual é. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, o tempo todo. É assim que ele vibra. Ele vibra aqui, vibra lá, aqui e lá. Então, na verdade, a gente nunca pode saber onde é que o elétron está vibrando. Existe a tal da onda de probabilidade. É como se fosse assim, se você observasse um vagalume numa noite escura. Você vê, ele vem voando, ele acendeu ali, você viu que ele está ali. Aí daqui a pouco ele apaga. Para onde ele foi? Não sei.
Se fosse um elétron, seria a mesma coisa. Você só vai saber aonde ele está de novo quando ele acender a luzinha dele outra vez. Então, existe uma onda de possibilidades, de probabilidades, onde existe maior probabilidade de você encontrar o elétron, mas são probabilidades. Tem um outro cientista, o Andrew Gladczewski, que ele fez essa afirmação, que os átomos são ressonadores harmônicos. Ele fez a seguinte experiência, ele pegou os cristais, ele pegou plantas e pegou as harmonias das músicas. E ele descobriu, comparando os padrões atômicos dessas três estruturas, que são absolutamente idênticos. Não tem diferença nenhuma se é uma harmonia de música, se é um cristal ou se é uma planta. Agora, a gente está falando de ressonador harmônico, vou tentar explicar o que é ressonância. Quem é músico aqui sabe muito bem o que é ressonância, né? Você pega um diapasão, aquele garfinho, né? Bate, se tiver um outro diapasão, na mesma calibragem, com a mesma frequência, ele vai ressoar. A gente diz que ele vibra por simpatia. Eu toco a harpa. Quando a gente afina a harpa é um instrumento chato de tocar, por exemplo, música popular, porque ela tem uma caixa acústica assim gorda, e aquilo ali gera uma quantidade infinita de sons harmônicos, você não consegue secar o som. É trabalhoso, porque a gente não tem um abafador. Então, você toca e se deixar, é um som dentro do som, e som, e som. Quando a gente vai para uma igreja, vai tocar numa igreja, a gente ouve bem isso, né? O som reverbera. Então, o que acontece? Ele está vibrando por ressonância, vibra por simpatia. Você nem encostou na corda, tocou uma, mas ela vibra por ressonância. Na harpa chama as harpas eólicas. Elas existiam nos castelos da antiga Irlanda. São harpinhas pequenininhas, assim, ela tem a caixa acústica dela furada atrás para sair o som. Então, o que acontecia? Eram as harpas de vento. Eles botavam o instrumento nas janelas do castelo e deixavam o vento que tangia as cordas. É um som fantástico. Eu já fiz essa experiência com o ventilador, jogando o vento do ventilador, jogando assim. As cordas tocam sozinhas. É um som porque a corda, na verdade, ela vibra pela simpatia do vento, mas ela não está sendo tangida, não tem o som do dedo na corda, ela vibra por ela. É um som assim que parece que está no espaço. Muito lindo. Bom, a ressonância aqui, de uma forma bem simples, a ressonância é uma afinidade, né? Ali a gente vê três ondas, cada uma está vibrando numa frequência diferente, cada uma vê uma. Quando elas chegam aqui, olha, a interação de dois corpos vibrando na mesma frequência, o que aconteceu? Elas estavam vibrando assim, ó. Estava desse jeito. Né? Aí, no momento que elas entram em fase, isso é o que a gente chama de entrar em fase, elas começam a vibrar dessa forma, assim. O pico para cima e para baixo começa, a amplitude da onda começa a ser igualzinha. Então, elas vibram igual, aí elas estão em ressonância, na mesma frequência. Tem uma experiência também, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar dos soldados quando vem marchando, né? Quando chega lá naquela ponte, eles têm que parar aquele passo cadenciado, eles têm que andar normalmente, porque se mantiverem o passo, a ponte vai cair, né? E a outra coisa também é lembrando que essa ressonância é exatamente o princípio da atração, da lei da atração. É o que a gente está vibrando, é o que a gente vai atrair. Se estiver vibrando bem, amor e tal, é o que a gente atrai. Se estiver vibrando o medo, o ódio, enfim, é o que a gente vai atrair também por ressonância. Vamos ver agora dois filminhos rapidinho, interessantes a respeito da ressonância. O primeiro é de como o som afeta as ondas de uma taça de cristal. Veja só o que acontece. A frequência da onda que estava sendo emitida entrou em ressonância com a frequência da taça de cristal. Tem um outro vídeo aqui muito interessante, isso é assustador. É de como essa ponte, é uma ponte de Tacoma, isso foi filmado em 1940, eu acho, e a ponte entrou em ressonância com o vento que estava soprando. Olha só que coisa horrível. Assustador.
só para vocês terem noção do poder que tem o som, a ressonância e as ondas vibratórias. Bom, a música do universo é uma sinfonia cósmica que abarca todas as ondas de som audível e inaudível, todas as ondas de luz visível e invisível, todas as ondas de gravidade e todas as ondas de átomos explícitos e implícitos. Cada conclusão científica deve ser consistente com o modelo de harmonia, ou seja, aspecto de onda do átomo. Assim concluímos que o nosso universo é construído não de matéria, mas sim de música. Quem fala isso é Donald Andrews no seu livro A Sinfonia da Vida. Aqui eu coloquei esse gráfico só para a gente tentar entender um pouquinho o que são esses harmônicos, os sons dentro dos sons. Eles também são chamados de hipertons. Repara, a primeira notinha de lá de baixo, está ali na clavinha de Fá, é um Dó gravão, lá embaixo, Dó 2. Todas as outras notas que vão, mesmo para quem não entende de música, dá para ver que está numa escala ascendente, né? Elas estão subindo. Então, repara que a cada linha e espaço, aquilo ali a cada 8, você contou, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Você chegou numa oitava. Dali você vai chegar do Dó até o Sol, já é um segundo harmônico daquela nota fundamental. Todos esses sons estão embutidos dentro daquela única nota ali. Isso acontece com as vozes, isso acontece quando a gente canta, isso acontece quando toca um instrumento. Todas as notas possuem essa propriedade. E na terceira dimensão, quanto mais harmônicos tiver um som, mais melodioso ele vai ser. Uma voz também. Quanto mais sons harmônicos tiver embutida nessa voz, mais doce essa voz vai ser. Né? Tá. Podemos dizer que o universo é constituído não de matéria, mas de música. E essa descoberta nos dá uma nova orientação para a filosofia da ciência, o que nos força a uma completa mudança de atitude sobre a relação da ciência com a religião. O termo música aqui deve ser interpretado como a experiência diária dos átomos. Consequentemente, é válido o argumento de que os átomos são feitos de música, de que nós também somos feitos de música e de que todo o universo é essencialmente música. Foi ao mesmo autor, ele é professor de química, o Donald Andrews, que fez aquela declaração, fez essa daqui também. A extensão vocal do cantor único, infinitas frequências vibracionais. Isso é o que a gente já falou até agora, né? Que de uma única onda se derivam todas as outras coisas que existem no universo. A própria natureza, ela também indica o estreito elo existente entre o som e a luz, visto que o espectro solar das cores revela diversas características de tons. Todas as diferentes espécies de energia eletromagnética, incluindo as ondas de rádio, calor, raio-x, ultrassom, raios cósmicos, a luz visível, raios infravermelhos, ultravioletas, etc., são compostos de uma atividade vibratória. Repara que aqui, nesse espectro, aqui nós temos uma única onda, tá? Uma única onda está correndo, estamos ali no espectro. Para lá, nós já temos ali, olha, o infravermelho, para cá já temos as ondas de rádio, caminhando cada vez mais para cá, descendo, né, em termos de vibração. Para lá, subindo, já tem o ultravioleta, o raio-x e o micro-ondas. Então, vai subindo, é infinito esse potencial, só que a gente só consegue perceber até uma determinada extensão. E o que é importante, então, notar nisso aqui é exatamente essa afirmação de que tudo isso são variações de frequência de uma mesma onda. Aqui eu coloquei esse exemplo de como que seria o comprimento de onda e aqui o que seria frequência de onda. Repara que aqui está dizendo assim: o comprimento de uma onda é inversamente proporcional à sua frequência, já que menores comprimentos de onda implicam em menores distâncias entre suas fases consecutivas, permitindo com que haja mais ocorrências do evento por segundo.
Quanto maior a frequência de uma onda, menor o seu comprimento. É fácil de entender, né? Quanto mais onduladinha ela falou, menos tempo ela tem de ir até lá em cima e voltar. Então, fica fácil de compreender isso aqui. Isso aqui é um gráfico interessante. Ali tem um diapasão dado por um computador, vamos dizer assim. Eles fizeram aquele gráfico ali. E depois, ali, a mesma nota tocada ali é o Lá fundamental. Depois, a mesma nota, o mesmo Lá fundamental tocado no violino, tocado no clarinete, no oboé, no trompete, né? E na flauta, e aqui as vogais, cantada por um ser masculino, aqui, e o piano. A mesma nota. Olha como as frequências de onda são totalmente diferentes de um para o outro. É porque elas interagem com o material de que é feito o instrumento. Né? Não é simplesmente a emissão da nota pura e simples, ela está interagindo com a frequência de onda do próprio instrumento e de quem está emitindo o som. E também, você pega uma flauta, cada um toca de uma forma, um violino, né? Então, cada um tem uma forma de pegar o seu instrumento, de abraçar o seu instrumento e interagir com ele. Onde quer que estejam soando tons harmoniosos, há uma porta aberta para as dimensões mais altas da realidade, em que as energias revigorantes e reanimantes se derramam ao mundo físico e se irradiam como a divina eletricidade da natureza. Isso é feito exatamente através dos sons harmônicos. É a única forma realmente que nós temos de alcançar esses portais dimensionais. Porque o que acontece? Nós temos em nosso corpo também infinitos sons harmônicos. Cada órgão do nosso corpo possui um som harmônico. Então, quando a gente emite esse som harmônico ou está vibrando com o instrumento, com uma melodia, a gente entra em ressonância com isso e se deixa ser conduzido por essas vibrações para dimensões que a gente não teria acesso de uma forma consciente. O som mântrico da natureza. A natureza, ela é um imenso aglomerado de forças, né? E ela possui a sua nota tônica fundamental, o seu nome, Maria, Gaia, Deusa, a Grande Mãe, né? Na natureza existem os mais diversos sons e principalmente os sons do silêncio, que poucas pessoas assim se demoram para poder observar e para poder sentir, interiorizar. E é exatamente nesse som do silêncio que se expressam os seres elementais, os elfos, as fadas, os gnomos, e também o som da chuva, o som do vento. E é uma linguagem totalmente não verbal, é uma linguagem vibracional, né? Precisa sentir. Não há o menor dos orbes que contemplas que não cante em seu movimento como um anjo, cantando ainda para os querubins de olhos jovens essa harmonia que está nas almas imortais. Porém, enquanto esse escuro vestido de podridão encerrá-la brutalmente dentro de si, não poderemos ouvi-la. Quem falou isso foi Shakespeare. Razões e proporções harmônicas da natureza. Eu coloquei esse slide, eu achei uma gracinha. A foto de um bebê chegando, né, e ali era uma nebulosa. Coisa mais linda. Aí eu torno a citar aquele primeiro verso, né, de veja profundamente, verás musicalmente, pois o coração da natureza é música em toda parte, basta-nos poder alcançá-los. Esse músico, Gary Peacock, ele falou isso, que se torna cada vez mais claro para ele que a verdadeira estrutura do tom na música e a estrutura real da matéria são absolutamente idênticas. Um músico falando sobre isso, ele quer dizer o seguinte, que matéria é música, em outras palavras. Né? Ele parou a carreira dele, ele é contrabaixista, ele parou para estudar biologia molecular e fisiologia orgânica. Então ele estudou, ele pegou a tabela periódica daqueles elementos químicos, né? E ele comparou com a estrutura atômica da matéria, e ele comparou essa estrutura atômica dos elementos químicos com as harmonias das músicas, e ele percebeu que é exatamente igual. Inclusive, a partir desse estudo que ele fez, agora existe uma nova tabela dos elementos, periódica dos elementos, que relaciona cada um deles com um som e a nota, a frequência de nota que vibra naquele elemento. Então, o que acontece? Existe hoje um tratamento através de
É um aparelho que chama Quantec. Dentre outras coisas, ele utiliza isso. Ele pega a frequência, não a substância química, ele utiliza a frequência sonora daquela substância e envia diretamente para a pessoa. A pessoa não precisa tomar o remédio, ele envia a frequência vibracional daquele remédio. Você não precisa tomar nada, é fantástico. O som é elemento formador de realidades, uma possibilidade alquímica, no sentido de que pode transformar uma realidade em outra. Será que todo mundo aqui acredita nisso? Então, legal, porque eu vou mostrar que isso aí acontece sim. O que acontece? Nós vamos ver agora uma nova ciência que foi relativamente recente, descoberta, chama-se simática. A simática é exatamente a ciência que estuda como o som forma de fato a matéria. A simática ela foi descoberta por um físico alemão no século XVIII, o nome dele era Ernest Schladming. Ele fez a seguinte experiência: ele pegou uma plaquinha de metal, jogou um bocado de areia em cima dela, pegou um arco de violino e passou na placa. O que aconteceu quando ele passou esse arco é que os grãozinhos de areia, eles começaram a pular e se organizaram numa mandala bem simplesinha. Ele ficou deslumbrado com aquilo, passou o arco novamente, mas só que dessa vez produzindo um som mais agudo. E ele não mexeu na mandala. Então vocês vão ver que quanto mais agudo o som, os grãos, eles não voltam para a posição inicial, mas eles se sacodem, todos eles se mexem e se reorganizam em mandalas cada vez mais elaboradas. Quanto mais agudo o som, maior é o efeito elaborado da mandala. É fantástico. Né? Então, aqui, olha, são duas fotos da simática. Atualmente, quem fez esse trabalho aqui, quem desenvolveu isso aqui, foi um físico suíço chamado Hans Jenny, um professor, e ele trabalhou não somente com areia, mas ele trabalhou com limalha de ferro, ele trabalhou com líquidos, como água pura, mas ele usou também, como é o nome daquilo? Esqueci. Mercúrio, glicerina, e é interessantíssimo vocês verem que parece um ser vivo. Se você olhar e não souber o que é, você vai dizer que é uma minhoca, que é um invertebrado, que é qualquer coisa, menos que é uma molécula de glicerina. Então, vamos passar mais um vídeo. Aqui, olha, isso aqui é o vídeo da placa de Schladming, só que já atualizada. Quer dizer, hoje em dia ninguém passa mais o arco do violino. Acopla num emissor de vibrações, né? Não sei o nome desse aparelho, mas enfim, osciladores sonoros. Acopla nessa placa e vai aumentando a frequência. Vocês veem que eles começam lá com 0 Hz de frequência. Lá está a areinha lá toda jogadinha. Aí começa a aumentar para cá, 297 já formou aquela mandalinha. Vai aumentando, ó. A mesma areia que estava lá é essa que está aqui no final, com essa frequência toda aqui, de 9.851 Hz. Repara como os movimentos vão mudando, como ele vai formando diferentes formas à medida que o som vai se tornando mais grave. Tá bom? Então agora nós vamos ver 2 vídeos para vocês verem sobre como o som de fato forma a matéria. Cymatics is the study of visible sound and vibration. Let's say you play a sine wave through... Peraí, gente, só um minutinho que a gente está localizando o vídeo aqui que perdeu. Não?
Só um minutinho, gente, por gentileza. Existence solely and complete elder truth is what? Isso aí é areia que já está começando a ser livrada no plano. Para a medida que a frequência vai aumentando. We can also use different shapes of plate. Here we have a triangular plate with a crystal attached to Ele está dizendo que pode usar diferentes formas de prato para poder criar essas formas aí. And see a rather more complicated figure. São grãos de areia. This more elaborate figure, likewise on a steel plate, is also produced by vibration. The exciting crystal is attached to the upper corner of the plate. We use sand and lycopodium. The lycopodium moves to the center of the fields and takes up circular shapes. The sand forms the lines. Each material has its Repara como esse movimento da areia, vê se isso não lembra a corrente sanguínea. Impressionante, é areia. Lycopodium alone, a solid figure, transition to a mobile flowing phase, and back again to the figure. The solid figures represent stationary waves. But now we can also Agora ele está começando a aplicar duas vibrações ao mesmo the tempo sand is flowing in a current. na areia. Tem duas vibrações distintas. When the wavelengths are short, these currents produce a rotary effect. Areas become defined in which the particles are actually rotating. Isso não parece uma galáxia. Parece todo espaço. Vamos passar o vídeo agora um pouquinho mais para frente, que eu quero mostrar como que age só um instantinho. Aqui, está vendo como ele pulsa de acordo com o ritmo? Olha. O pulso que ele está dando lá é o ritmo que ela obedece. Aqui, bom, tudo bem. Aqui já é a água, Now we are exciting fluids. Ele está excitando os Under fluidos. vibration, a layer of turpentine forms a regular latticework. É uma lâmina de água, isso aí, com a luz incidindo em cima. Olha os padrões que ela forma. Na água. Repare que o som está se tornando cada vez mais grave. In vibrating glycerin, we see continuous waves which form the clearest. Essa aí é a tal da molécula de What glicerina. we see here are simply and solely the effect of vibration. O efeito da vibração. Parece um bichinho, um invertebrado, né? Está ficando cada vez mais grave. A mesma molécula de glicerina, tá?
Olha como já mudou. Agora vamos ver, esse vídeo ele é longo, era só para dar uma noção para vocês. Agora eu vou botar um outro vídeo muito interessante, que é de uma mistura de água com maisena. Não. Esse, não. Só um minutinho que a gente está localizando isso. Só um minutinho, gente. Pronto, já encontramos aqui. Cymatics is the study of visible sound and vibration. Let's say you play a speaker attached to a dish of water. Depending on what frequency you play, a pattern will be made in the dish of water. Pronto, ele está explicando, ele pegou um pratinho, botou com água, né, e em cima de um amplificadorzinho. Isso é só para mostrar o que a água faz, o que a vibração faz na água. Now, the effects on water are interesting on their own, but by mixing some of that water with twice as much cornstarch, you get what's called a non-Newtonian fluid, a substance that flows like a liquid, but under stress stiffens into sort of solid. This makes for some rather interesting results under strong vibration. Continua ali naquele pratinho. Watch what happens as I turn up the amp using a 60 Hz wave. Olha só. Parece que está vivo. O pratinho está em cima de um amplificador. Olha só o que ele faz com a água com a maisena. Não. Parece que está vivo. Incrível, né? Esses vídeos. Bom, a sequência de vídeos é grande, enfim, tem muitos experimentos feitos sobre a cimática, mas é bacana assim, para vocês conhecerem pelo menos o fundamento dessa técnica, né? É interessante que esse Hans Jenny, que bolou esse instrumento para poder colocar esse oscilador sonoro na coisa da água, para poder vibrar
fundamental, ele também, está escrito aqui que ele utilizou... assim, ele descobriu que as formas que foram aparecendo ali naqueles padrões de desenho da areia são padrões que são totalmente previsíveis e que, inclusive, aqueles padrões são os mesmos que a gente encontra nos nossos tecidos, nas hemácias, no tecido muscular, no tecido ósseo. Encontrou esse mesmo padrão nos anéis de crescimento dos cristais e também nos anéis de crescimento das árvores. Tá? Então, o Dr. Hans Jane, na verdade, ele demonstrou exatamente que a música produz uma textura visível na matéria. Não há como dizer que isso não acontece. Bom, agora que a gente já falou um bocado de coisa boa, a gente também tem que falar do lado negro da força, porque ele existe, né? E é bom que a gente saiba que existe. Né? Então, nós vamos ver o som como ferramenta de destruição e o potencial destrutivo das vibrações. Aqui, só antes de começar a falar sobre isso, só para vocês verem que as ondas estão ao nosso redor o tempo todo, só que a gente não se dá conta. Isso aqui foi uma foto que esses dois pesquisadores, o Nikolai Lam e o Brown Vogel, eles conseguiram fazer num campo normal de conexão Wi-Fi, apenas uma simples conexão Wi-Fi. Você imagina todo o resto que está aí ligado e funcionando à nossa volta o tempo todo. Eles conseguiram tornar essa conexão visível. Repara a forma das ondas, como o comprimento de onda ali é de um, aqui a frequência é outra, como é que elas se interceptam e o espectro colorido ao redor delas. Aqui, como é que elas se espalham. Isso aqui é lá na França. Olha como é que elas se espalham. Uma coisa impressionante. Só para a gente se lembrar que as ondas eletromagnéticas, elas nos cercam o tempo todo, mas a gente não presta atenção nisso. Bom, a suprema máquina do dia do juízo final. Eu confesso que quando eu cheguei nessa pesquisa aqui, eu nunca tinha ouvido falar sequer sobre isso. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Bom, isso aqui foi uma experiência desastrada que alguns cientistas franceses, eles fizeram baseado nos infrações, são os sons subauditivos. São sons de frequência muito baixa, abaixo de 20 Hz. São sons que o ouvido humano não consegue captar. Só que o potencial dessas ondas subsônicas, elas são tremendamente destruidoras. Tá? Então, o que acontece? Eles bolaram uma máquina que trabalhava com essa frequência auditiva subfrequência, né, as infrações, e essa máquina ela teria um potencial de, teoricamente e literalmente, matar uma pessoa no ato, na hora. Mas ela não, felizmente, não foi testada, porque, evidentemente, quem estivesse operando a máquina naquela época que não havia robôs, seria a primeira vítima da própria criação. Então, arquivaram esse engenho aí, essa coisa. Mas aí não foi suficiente. Lá na França mesmo, esse cidadão aqui, o professor Gavot, eu não sei assim, o que ele tinha na cabeça, sinceramente, que eu não consegui entender. Porque ele, o que acontece? Ele era engenheiro e ele começou a se interessar pelas infrações pelo seguinte: ele trabalhava no escritório, lá no escritório de engenharia, lá na França, e toda vez que ele chegava para trabalhar, ele passava mal. Era ele botar o pé no trabalho, ele começava a ter tonteira, ânsia de vômito, dor de cabeça, dor no corpo. Era assim como se ele estivesse intoxicado. Era a impressão que ele tinha, que ele estava intoxicado. E ele saía de lá, ficava bom, e entrava para trabalhar, ficava mal, pedir demissão do trabalho, porque tem alguma coisa aqui que está me fazendo mal. Ele tentou descobrir o que era. Ele levou, como ele era também químico, então trabalhava com essas coisas, ele levou diversas substâncias para testar, para ver se ele conseguia identificar qual era a substância que estava lá, que estava causando esse mal-estar nele. Não descobriu. Levou até um contador Geiger para ver se tinha alguma forma de radiação. Não tinha. Aí um dia ele estava lá, encostado na parede, assim, e ele sentiu a parede vibrando. Só que era uma vibração fraquinha, bem baixa. E ele ficou intrigado com aquela vibração, porque todas as paredes estavam vibrando naquela mesma frequência de onda. E ele ficou intrigado, querendo descobrir de onde estava vindo aquilo. Ele percebeu que o que estava acontecendo era o seguinte: tinha um prédio na frente da rua do escritório onde ele trabalhava, que tinha um aparelho de ar-condicionado, e a folha que sustentava o aparelho, ela estava meio frouxa. Então, a vibração do ar-condicionado funcionando fazia com que a folha vibrasse. E essa folha, por ressonância, estava atuando na estrutura molecular das paredes do prédio, provocando o tal dos infrações.
E ele ficou fascinado com essa descoberta das infrações, ele queria, porque queria estudar as infrações de qualquer jeito. Não sabia ainda do potencial destrutivo dessa frequência de onda. Então, o que ele fez? Ele, também pesquisando, ele descobriu que aqueles apitos da polícia francesa, lá dos gendarmes, né, que eles têm aquele apito de bolinhas, que por aqui também tem, um apito que tem uma bolinha no meio, e ele sabia que aquilo ali emitia essas frequências baixinhas, só que era um apitinho, tamaninho, né, não dava para estudar nada com aquilo. Então, ele não se deu por satisfeito, ele falou, vou construir um mega apito de 2 metros de altura. E ele construiu o tal apito movido por como é o negócio daquilo? É tipo um compressor assim. Bom, o pobre coitado do infeliz que acionou esse negócio, o cara morreu, não vou nem dizer implodido, os órgãos dele foram derretidos instantaneamente. Foi o que a autópsia provou. O corpo dele por dentro, quando abriu, era a única geleia gosmenta que foi o que sobrou dos órgãos dele. Ele foi literalmente estraçalhado pelas infrações na hora. Bom, depois, isso foi testado, né? Eu não consegui nenhum outro tipo de informação a esse respeito. Assim, o que eu consegui foi isso, eu não sei que destino teve esse equipamento. Provavelmente foi confiscado. Mas esse professor Gavreau, ele não se deu por satisfeito com isso. Ele inventou uma outra máquina, já um pouquinho mais sofisticada, que através também da ressonância com as infrações, ele conseguia, por exemplo, numa parede de 3 metros de concreto, totalmente fechada, ele conseguia, simplesmente pelo processo das vibrações, romper, rachar e destruir essa parede de 3 metros de concreto. Então, assim, para vocês verem o tremendo potencial de destruição que o som pode ter. Bom, esse professor Gavreau, ele não morreu implodido, ele morreu de causas naturais, mas, assim, me parece que todos esses experimentos dele foram confiscados, só pode ter sido, né, pelo governo francês. Então, aqui, eu vou falar um pouquinho dos infrações, só para vocês conhecerem. Os infrações são ondas sonoras extremamente graves, né, baixas, de baixa frequência, com frequência abaixo dos 20 Hz. O ouvido humano só capta dos 20 aos 20 mil. Abaixo de 20 não consegue perceber mais. E as frequências mais danosas, mais mortíferas, são exatamente entre 7 e 8 Hz por segundo. Eu botei a foto desses lindos tigres aqui, porque os tigres são os animais que têm a maior capacidade no mundo de detectar emissão de infrações. Tá? Eles emitem também infrações, mas a capacidade que eles têm de detectar esse tipo de frequência é muito grande. E os elefantes também, só que os elefantes eles têm a capacidade de emissão de infrações. Por exemplo, se o elefante estiver aqui, ele emitiu um infrassom, com 2 km de distância, uma pessoa consegue captar no instrumento que ele emitiu o som daqui. Também aquele meteoro, né, que caiu, não sei se foi na Rússia, ou não sei que lugar em que caiu, ele foi o artefato assim, que mais gerou infrações nos últimos tempos. Isso foi em 2009, aqui diz que ele atingiu a atmosfera da Terra com cerca de 10 metros de diâmetro e ele explodiu no ar com uma potência equivalente a 50 quilotons, o que significa dizer, com as ondas infrassônicas, 3 vezes o potencial de destruição da bomba de Hiroshima. Aqui o Projeto HAARP. Alguém aqui já ouviu falar sobre isso? O Projeto HAARP tem esse nome pomposo aqui. High Frequency Active Auroral Research Program. Isso aqui, teoricamente, reza a lenda, que é um programa de estudos da ionosfera. A ionosfera é a parte superior da atmosfera que está sendo promovida já há algum tempo pelo Pentágono, também tem na Rússia, também tem na Noruega. Assim, eles estão intervindo na ionosfera, aquecendo a ionosfera de uma forma tremenda e utilizando aquilo lá como se fosse assim, uma antena, um espelho refletor. Eles enviam ondas de baixa radiação para cima, bilhões de watts, fervem a ionosfera, de lá eles armazenam e eles replicam essa energia com ondas de longuíssimo alcance de volta para a Terra. Ou seja, eles, teoricamente, eles podem causar terremotos, eles podem causar furacões, todo tipo de tragédia, eles podem causar um impacto de detonação
semelhante ao de uma bomba atômica, com um detalhe: ninguém nunca vai descobrir um cheiro de detonação, porque é vibração pura. A princípio é de pesquisa da ionosfera. Eu estou falando o que eu encontrei na internet. Tem um livro que o título é Angels Don't Play. Eu li Don't Play This Hard. Isso me chamou a atenção. Eu nem vou me estender muito sobre isso, só para vocês saberem que existe, porque também assim, não é para alarmar ninguém, mas é legal saber que tem. Né? Então aqui, olha, duas formações de nuvens bem estranhas, causadas provavelmente, tudo eles falam que é provável, né? Provavelmente pelo efeito Raar. Aí eu coloquei aqui, aquela sigla significa isso: Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência, Aurora Boreal. Então, os experimentos que são conduzidos usam frequências eletromagnéticas com feixes de energia dirigidos a fim de excitar temporariamente uma área limitada da ionosfera. Alguns cientistas afirmam que perturbar propositadamente essa camada sensível poderia ter grandes e até mesmo desastrosas consequências. Aí eu coloquei aqui, HAARP é um projeto de estudos, de fato é um projeto de estudos da faixa da ionosfera, ou é uma terrível arma geofísica? Na verdade, pode ser os dois, porque quem vai qualificar essa energia é o ser humano, da mesma forma. O átomo é ótimo, é uma beleza quando ele se transforma para o bem da humanidade, mas quando ele vira uma bomba atômica já não é mais. Então a questão não é a energia em si, a questão é o uso que o ser humano faz dela. Essa é a grande questão, né? Então, segundo, isso aqui está no relatório das Nações Unidas, tá? O projeto HAARP, ele tem o potencial de provocar uma exposição equivalente à de uma bomba atômica, mas sem que seja detectada qualquer sinal de detonação. Além dessa habilidade bélica secreta, o HAARP tem múltiplas capacidades de alteração do clima, como alterar a temperatura atmosférica de forma a conseguir causar tornados ou chuvas torrenciais em determinados pontos do globo pré-determinados. Consegue causar também terríveis terremotos, porque ele trabalha com a ressonância atuando nas placas tectônicas. Tá? E, por conseguinte, vai causar tsunamis também. E não bastasse isso, ainda tem esses projetos semelhantes, que são o Skyfire, que eles chamam de fogo do céu, e o tal do Storm Fury, que é a fúria de tempestade, que eles tentam manipular relâmpagos e furacões. Então, assim, uma coisa que a gente fica pensando, por exemplo, em relação a esse terremoto que teve no Haiti, que morreu tanta gente, agora mesmo as tsunamis, os próprios ciclones e tornados que estão ocorrendo já desde 2004 nos Estados Unidos, cada vez mais violentos, cada vez com potencial de destruição cada vez maior. Será? Sim, pode ser que não, mas será que não tem isso aqui acontecendo para estar causando isso? Né? Por exemplo, esse terremoto no Haiti não poderia, por exemplo, ter sido um teste que eles fizeram lá, pode matar lá que lá não vai acontecer nada, destrói lá porque qualquer outro lugar do mundo vai dar rolo, mas ali, se morrer 1 milhão, não tem problema. Então, não pode ter sido isso. A bem da verdade são infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades de ser e infinitas possibilidades de não ser. Mas é bom que se saiba que isso aí existe. Bom, agora que terminou o lado negro da força, vamos falar do potencial positivo das vibrações. Por exemplo, de que forma os sons podem ser usados em benefício das pessoas, dos seres humanos? Começando aqui com uma experiência bem bacana, assim, da antigos, os sacerdotes brahmanes e o ritual do fogo sagrado, eles pegavam uma pirâmide de metal, eles trabalhavam com essa pirâmide, com o fogo sagrado, e entoavam vários mantras. Então, na região, isso foi medido cientificamente, tá? Na região onde eles trabalhavam, onde eles mantravam e trabalhavam com essas energias, num raio de 2 milhas, não havia sinal de bactéria, não havia sinal de poluição, não havia sinal de vírus, não precisava botar agrotóxico nas plantas, nada. Era tudo perfeito. Aquela área de 2 milhas ao redor do centro, onde estava sendo gerada essa energia, estava completamente protegida. Eles realizavam essa cerimônia de manhã e no final da tarde.
Tem uma outra experiência que é muito interessante, que foi feita em São Paulo, há alguns anos atrás. Eles pegaram 2 chaminés com material dióxido de nitrogênio, as duas com dióxido de nitrogênio, que é um material altamente potente, né? Então eles pegaram uma determinada frequência sonora e direcionaram para uma dessas chaminés. E o que aconteceu? A chaminé, ela transformou a sua substância atômica, a sua matéria atômica, de forma a fazer com que o material, da mesma forma que a areia, que o grão de areia se agrupou na cimática, eles se reagruparam os seus átomos, as suas moléculas, e se transformaram num material não poluente. Tá? Então seria uma grande forma, por exemplo, de se trabalhar com a poluição de uma forma totalmente natural, de proteger, por exemplo, as plantações. Isso já existe hoje em dia. Um aparelhinho que você pode até usar em casa, mas que ele é usado assim, para grandes plantações, porque ele mantém afastado, através da vibração, pragas e todo tipo de problemas, de forma que você não precisa mais usar agrotóxico. Uma solução super barata. Bom, eu não terminei ali, eu já estou com o meu tempo bastante estourado, né? Não sei o que dá mais para falar aqui. Mas só para vocês saberem, aqui na Austrália, que eles também estão trabalhando com os golfinhos, né? Que eles alteram a formação de corais no Recife pelos sons que eles emitem. E esse último tratamento que está aqui sendo desenvolvido agora no Havaí é muito bacana, porque o que acontece? Os pacientes, eles ficam deitados lá no mar onde estão os golfinhos, eles ficam soltos na natureza. Os golfinhos nadam ao redor dos pacientes, emitindo sons, e também eles empregam as tigelas cantantes, né, as vibrações das tigelas. Então, na verdade, eles fazem, a água vai sendo moldada com todas aquelas formas que nem a gente viu lá no Masaru Emoto, né, que ele trabalha nos cristais de água. Então, a água recebe o impacto vibracional e, por osmose também, dentro do nosso corpo, que é tudo de água, enfim, é toda uma troca energética e vibratória. Eles estão conseguindo cura, inclusive, de doenças terminais, câncer, inclusive, fazendo reverter todo esse tipo de doença apenas pelo emprego das vibrações. Bom, eu não sei se dá tempo. Dá, Sérgio, de falar da música? Tá bom, então vou passar aqui rapidinho da música como ferramenta de cura, né? Vamos passar, Marina. Depois, quem quiser esse material mais detalhado, eu posso mandar o texto todo formado, mando o PPS, quem quiser pode me pedir por e-mail, que meu maior interesse, assim, esse material não é meu. Na verdade, ele veio através de mim, mas esse material é de todos nós. Tá? Então, ali esse artista, Novalis, ele diz que toda doença é um problema musical. Vamos passando. Aqui tem a terapia simática desse Dr. Mendes, que é um osteopata. Ele desenvolveu, trabalhando exatamente com os sons harmônicos que existem nos corpos das pessoas, com o oscilador. Então, o que ele faz? Ele mede com o computador qual é a frequência do som que a pessoa está emitindo. Ela gera um padrão no computador e ele devolve para a pessoa que está com esse padrão alterado, ela devolve para a pessoa esse padrão correto. Então ele estabiliza o corpo energeticamente, porque ele está devolvendo a harmonia que foi perdida. Muito fantástica a terapia simática. Esse Acutonics Tuning Forks, ele existe aqui no Rio de Janeiro, inclusive o curso para quem quiser ser terapeuta. É uma acupuntura não invasiva, ela trabalha com esses garfos, né, que eles chamam, que são na verdade diapasões, né, e trabalham nas regiões todas que trabalharia a acupuntura normal, só que injetando sons, vibração ali. Aqui o Dr. Masaru Emoto falando sobre as moléculas de água, todo mundo já viu isso, não preciso me deter. Esse Hans Kaiser, ele fala sobre essa homeopatia musical, que seria você vibrar na água, seria mais ou menos o que a gente faz quando fluidifica a água, né, nas sessões, enfim, que a água vem fluidificada, magnetizada, seria mais ou menos isso, essa homeopatia musical. Assim, esse vídeo aqui é muito legal, 5 minutinhos só para mostrar esse vídeo. É muito bacana, como que o som faz uma escultura na água. Olha que fantástico. Um aparelhinho facinho, qualquer coisa vai desse
Agora como fica esses R$25. Agora o efeito reverso. Olha que coisa, tá? Então, a água sobe. Ela entra todinho. Isso aí não lembra a experiência do elétrico, quando ele volta lá para dentro. Bom, gente, é isso. Eu vou finalizar aqui, porque ainda tinha um monte de coisa para falar, mas assim, como eu falei, essa palestra realmente é muito extensa. O assunto é muito longo e eu passei batido aqui por cima de um monte de coisas, né, para a gente poder... A gente pode fazer uma segunda parte aqui. Mas então, eu queria então que a gente finalizasse, né, pensando que realmente o que é importante é a gente tomar consciência, gente, a gente interiorizar que a única coisa que existe no mundo é a consciência. A consciência é a única realidade que existe no universo. A onda é a única coisa que existe, né? E todos nós somos consequências vibracionais dessa única onda, dessa consciência. Então, depois de mostrar isso aqui, só para finalizar, um poema de Khalil Gibran: minha alma aconselhou-me e encarregou-me de ouvir as vozes que não vêm da língua nem da garganta. Antes desse dia, eu ouvia vagamente, nada além de clamores e gritos me chegavam ao ouvido. Mas agora aprendi a ouvir o silêncio, a ouvir os coros entoando a canção dos séculos, cantando os hinos do espaço e desvelando os segredos da eternidade. Eu acho que assim a gente saiu de lá da idade antiga, chegamos aqui, e aí a gente retorna da física quântica, a gente volta ao nosso ponto de partida, a crença dos antigos de que a música é a energia que gera, é a energia que sustenta, é a energia que mantém unida todo o universo. Namastê. Namastê. É impossível agradecer tudo que recebemos hoje. É impossível entender até onde vai o entendimento e entra a compreensão do mistério da criação. Tudo é vibração. Vibração que eu vejo aqui após a sua palestra. Tudo é onda, como na Marinha se diz. Eu me lembro da Escola Naval, algum tempinho atrás, em 1952, dentre as ramificações da física, nós estudamos a mecânica dos fluidos. E a mecânica dos fluidos é importante para o deslocamento dos corpos, dos vários tipos de fluidos. E o nosso professor, que era tido como meio poeta, ele divagava, saía pelo espaço e dizia que tudo era um som. O fluido sonoro das águas, dos gases, dava a melodia da navegação, quando tudo está na perfeição. E assim é o que nós vemos na sua palestra. É o som do silêncio. Tivemos uma vez a oportunidade de receber no Batalhão Paissandu, que eu comandava, pela primeira vez. Está dando para ouvir? Uma colônia de férias e disseram assim: Giovanni, ninguém aceitou. Você topa? Eu não sei, mas topa. O que é? São meninos diabéticos que gostariam de ter uma colônia de férias. Porque todas as crianças têm colônias de férias, mas os diabéticos precisam de um tratamento especial e queriam entrar numa organização militar. Então, manda para mim, é só me dizer qual é a prescrição médica que deve obedecer, se vem alguém responsável para aplicar, né?
e deixa por tua conta. Aí eu organizei um programa, e dentro desse programa eu fiz 1 minuto de ouvir a natureza. Sentávamos todos em volta de uma árvore, na sombra, era verão, e dizia assim, vamos todos fechar os olhos, começar a respirar, e ouvir. E em silêncio, depois cada um vai dizer o que ouviu. E se não ouviu nada, muito importante. Mas tudo que ouviu de diferente, não tenha medo de dizer. E assim começamos. Quando abriram os olhos, uns disseram, eu vi uma música. Podia ser as casuínas, com as suas harpas. Você assim, eu vi vozes. Você disse, ouviu o que elas diziam para vocês? Não, mas eu me senti bem. Era como se fosse uma música de pessoas cantando. E gradativamente eles foram exteriorizando o mundo interior e vendo que era comum a dúvida a todos e unindo todos no mesmo desejo, que é fazer algo em comum em harmonia, que é a sua palavra. Eu trouxe para cá a harmonia dos sons. E o som conduz o homem à guerra, que é um hino que conduz, outro excita, outro dá romance, da elevação, com a religião sem uma vibração. E essa vibração é transformada na matéria invisível da oração com devoção e a prece. E aí se atinge a origem das origens que produziu a onda. Uma vez modulada, produz a canção, produz a letra, o silêncio, que todos ouvimos em harmonia na sua palestra e vemos que essa coisa tão complexa, de uma maneira tão simples apresentada, nos dá sempre a vontade de trazer, volto sempre e para nós. Muito obrigado.